Olá, sejam bem-vindos, meus queridos alunos da segunda série. Nós vamos dar início a mais uma correção de exercícios, agora com a tarefa 18, onde a gente está tratando de um novo assunto muito interessante, que é a trigonometria. Então, a gente começa fazendo uma revisão sobre as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então, nosso exercício inicia com a questão número 51, onde nós temos esse triângulo retângulo aqui, e nós devemos achar o seno, cosseno e tangente para os ângulos A e C. Bem, o que é tão importante aqui, que é preciso que a gente conheça antes de mais nada, para poder aplicar as razões trigonométricas? É preciso identificar cada lado do nosso triângulo. Então, no triângulo retângulo, nós temos que o maior lado é a hipotenusa, também voltado para o maior ângulo. O maior ângulo de um triângulo retângulo é o ângulo de 90 graus, certo? Não é possível ter um outro no triângulo retângulo que seja maior que 90. Então, aqui nós temos o ângulo reto, 90 graus. De frente para ele, nós temos a hipotenusa, que é o maior lado. Então, eu não sei ainda quanto que ela vale, mas com certeza ela é maior que 8 e maior que 15. E nós temos os outros lados do triângulo retângulo, que são os catetos. E eles têm um nome relativo ao ângulo que está sendo considerado. Porque um cateto ele pode ser chamado de cateto oposto ou cateto adjacente. Adjacente tem aquela ideia de estar ao lado, e o oposto a ideia de estar à frente, tá? Então, nós temos aqui, ó, em relação a esse ângulo C, nós temos que o oposto é o que vale 8 e adjacente é o que vale 15. Agora, se eu considerar aqui, ó, o ângulo para o vértice A, eu tenho que o 15 é o oposto. E o 8, que está ao lado, seria adjacente, certo? Então, identificou quem é hipotenusa, quem é cateto adjacente oposto. Vamos, então, para as razões trigonométricas. Seno. Seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tem que decorar, professora? Tem. Cosseno. Cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O A, olha ele aqui. Então, o oposto é o 15. Então, na letra A, vai ficar assim. Seno de A é igual ao cateto oposto, 15, sobre a hipotenusa. E a gente não sabe quanto é a hipotenusa. Não sabe, mas podemos encontrar utilizando o teorema de Pitágoras. Então, aqui, ó, por Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Essa fórmula é super importante, em várias situações ela se aplica, então guarde ela aí na sua memória. Então, hipotenusa, não sei. Cateto, esse aqui vale 8. Ele ao quadrado vai valer 64. Mais o outro cateto vale 15. 15 ao quadrado, 225. Então, nós temos aqui, né, 64 mais 225, que é igual a 289. Então, x é igual a raiz quadrada de 289. E vocês vão resolver, e a raiz quadrada de 289 é igual a 17. Por quê? 17 vezes 17, 289. Bem, então, agora que a gente sabe o valor da hipotenusa, 17, nós podemos encontrar as
razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. Então, seno de A vai ser o cateto oposto, 15 pela hipotenusa, 17. Então, esse é o valor do seno. Cosseno de A vai ser igual o cateto adjacente a ele, que é o 8, sobre a hipotenusa, que é 17. E a tangente, cateto oposto, que é o 15, pelo cateto adjacente, que é 8. E na letra B, agora nós vamos considerar o ângulo C. O ângulo C aqui, então, cateto oposto, 8, sobre a hipotenusa, 17. Cosseno de C. Cateto adjacente, 15, sobre a hipotenusa, 17. E a tangente, cateto oposto, 8. Cateto oposto, que é o 8, pelo cateto adjacente, que é 15. Certo? Então, aqui estão os valores. Pessoal, eu não posso deixar esse exercício passar sem chamar a atenção de vocês para alguns detalhes aqui importantes. Olha, esse ângulo aqui, ele vale 90 graus. Então, a soma desses dois aqui também vale 90 graus. Para somar o 90 daqui com a soma dos dois, que é 90 igual a 180. Então, nós temos que o ângulo A mais o ângulo C, eles valem 90 graus. Então, nós chamamos eles de ângulos complementares, certo? Se eu sei, por exemplo, que aqui é 30, eu já sei aqui também, vale 60, porque a soma dos dois tem que dar 90. O seno, cosseno e o tangente de ângulos complementares, eles têm uma característica interessante. Olha aqui. Olha o seno do A. 15 sobre 17. Olha o cosseno do C. Mesma coisa, 15 sobre 17. Olha o seno do C, 8 sobre 17. Olha o cosseno do A, 8 sobre 17. Certo? Então, isso sempre vai ocorrer quando nós temos dois ângulos complementares. O que isso significa? Significa que se eu sei o seno do 40, então eu sei o cosseno do 50, porque o 40 mais o 50 vai dar 90, certo? Então, por exemplo, se eu sei as informações do 27, do 27, para chegar em 90, é o 63. Então, 63 é o complementar do 27. Então, as informações que eu tenho para o 27, elas me permitem saber também o que acontece com o ângulo 63. Essa é uma dica importante, viu? Bem, o que mais que tem de interessante aqui? Dá uma olhada na tangente. A tangente do A é 15 sobre 8. A tangente do C, 8 sobre 15. Toda vez isso vai acontecer quando nós temos dois ângulos complementares. Sempre a tangente de um vai ser o inverso da tangente do outro. Ok? Se liga, volta o vídeo se for o caso, mas isso tem que ficar aí guardadinho na sua cabeça. Bem, pessoal, o exercício 52, ele traz para a gente essa imagem, pede para a gente observar essa figura, e faz as seguintes perguntas. Qual é a tangente de θ e qual é a distância do ponto O até o ponto P', certo? Para facilitar para vocês, eu separei as duas figuras, que nós temos aqui dois triângulos. O triângulo OPQ e nós temos o triângulo OP'Q'. Então, eu coloquei os dois aqui separados para facilitar a sua compreensão. E a letra A pergunta a tangente de θ. Para calcular a tangente, a gente precisa conhecer os dois catetos, adjacente e oposto. E a gente já tem aqui, ó, nós temos o ângulo θ, cateto oposto 4, cateto adjacente 6.
Então, a gente já tem todas as informações necessárias para calcular essa tangente. Então, vamos. Tangente de θ é igual a cateto oposto por cateto adjacente. Repita a fórmula várias vezes, toda vez que você for montar um exercício, para ela ir fixando na sua memória. Então, cateto oposto é o 4 e o cateto adjacente é o 6. 4/6. Essa é uma fração que pode ser simplificada. Então, vamos simplificar ela aqui por 2. Então, a nossa resposta será 2/3. Então, tangente de θ igual a 2/3. E a letra B? A letra B quer saber a distância do ponto O até o ponto P'. Então, vamos chamar isso aqui de x, tá? Então, nós queremos saber esse valor aqui. O que a gente pode fazer para isso? Olha, eu vou apresentar para vocês duas maneiras aqui de resolver esse problema. Mas, principalmente, a gente vai usar a tangente. Porque nós temos aqui, ó, que a tangente de θ é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos lá. Qual é a tangente de θ? Já conhecemos. Então, vamos substituir 2/3. Qual é o cateto oposto? 6. E qual é o cateto adjacente? X. Então, agora, com essa igualdade, nós vamos multiplicar cruzado. Então, aqui, ó, multiplicando cruzado, vai ficar 2x, que é igual a 3 vezes 6, 18. Então, x é igual a 18 sobre 2. Então, o resultado é 9. Nós temos aqui que a unidade é metros, então a nossa resposta é 9 metros. E a outra maneira que eu quero mostrar para vocês é utilizando semelhança. Observem que esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque todos os ângulos são iguais. Os dois possuem um ângulo de 90 graus e os dois possuem um ângulo θ, certo? Então, com certeza, esse ângulo que está aqui no Q também vai ser o mesmo que está ali no Q'. Então, se todos os ângulos são iguais, nós temos que essas duas figuras, elas são semelhantes. Portanto, os seus lados são proporcionais. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, 6 está, desculpa, o 4 está para 6, porque é cateto aqui, ó, cateto oposto e cateto oposto. Então, o 4 está para 6, assim como o 6 está para x. E agora nós vamos multiplicar cruzado aqui, ó. 4 vezes x, 4x. E 6 vezes 6, 36. Então, nós temos que x é igual a 36 dividido por 4. Portanto, x é igual a 9. Então, vocês têm essas duas alternativas para descobrir esse valor de x. Ou vocês usam o conceito de tangente, ou vocês usam o conceito de triângulos semelhantes. Vamos ao exercício 53. 53. Um observador avista o topo de um obelisco de 120 metros de altura sob um ângulo de 27 graus. Considere desprezível a altura do observador. A que distância o observador se encontra da base do obelisco? Letra A. Aproximando-se 100 metros do obelisco em linha reta, o observador passa a mirá-lo sobre um ângulo alfa. Determine alfa. Certo, então, está aqui a representação, né? Nós temos que o obelisco tem 120 metros, não são 12, 120 metros. E o ângulo aqui de visão para o topo desse observador é de 27. Nós temos ali essas informações, o seno, cosseno e a tangente de 27. Pessoal, lembrando que quando nós vamos falar dos ângulos de 30, 60 e 90, que são ângulos notáveis, esses valores podem não ser informados, certo?
Então, por 30, 45, 60, a gente vai ter que decorar. Certo? Quer saber a distância do observador até o obelisco. Ou seja, essa é a nossa variável. Essa distância aqui, ó. Certo? Então, como aqui está falando de altura, eu considero um ângulo de 90 graus e eu conheço, observando o triângulo, certo? Nós temos o cateto oposto e estamos à procura do cateto adjacente. Qual das relações trigonométricas tratam sobre os catetos? É ela que nós vamos utilizar. A gente vai utilizar a tangente. Então, letra A, nós vamos descobrir o valor de x pela tangente. Então, vai ficar a tangente de 27 é igual ao cateto oposto, 120, pelo cateto adjacente, que é o x. Tangente de 27, essa informação foi dada, é igual a 0,5. Então, vai ficar 0,5 é igual a 120 dividido por x. Multiplica cruzado. Considere que aqui tem um denominador 1, multiplicando cruzado, vai ficar 0,5x, que é igual a 120. Então, x é igual a 120 dividido por 0,5. Faça essa divisão. Isso é igual a 240 metros. Essa é a distância entre o observador e a base aqui do obelisco. Certo? Então, letra A, ok. Letra B. A letra B pergunta o seguinte: se esse observador que está aqui, ele se mover em linha reta na direção do obelisco, percorrendo 100 metros, qual vai ser o ângulo de visão dele aqui? Tá? Então, aqui nós teremos um novo triângulo, ó. Vou representar ele aqui. E a gente já sabe que essa distância aqui é de 240 metros. A gente está dizendo que a pessoa percorreu 100 metros. Ou seja, a partir de agora, eu tenho aqui 140 metros. Tá bom? Tenho 140, porque dos 240, a pessoa percorreu 100. Quer saber, gente? Qual é o valor desse ângulo aqui? Chamou de alfa, né? Deixa eu mudar a luz. Chamou de alfa. Então, qual é o valor desse ângulo alfa? Olha, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui os valores dos catetos. Então, a gente vai poder trabalhar com a tangente. Bem, pessoal, na letra B, então, nós vamos calcular a tangente de alfa, né? Observando aqui, cateto oposto, 120. Cateto adjacente é o 140. 120 dividido por 140, façam aí na calculadora, vai dar 0,8571 e mais algumas casas decimais. Então, esse é um valor aproximado. Muito bem, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá na tabela trigonométrica e vão localizar um valor que seja próximo desse. Vou compartilhar com vocês aqui a tabela. Vamos lá. Olha, aqui na tabela nós temos os valores de seno, cosseno e tangente. Então, a tangente é essa terceira coluna. Então, nós vamos buscar um valor ali perto do 0,85. Ó, eu tenho aqui o 0,83 e aqui eu tenho 0,86. Então, o valor mais próximo que a gente tem é esse aqui, ó, de 41 graus. Então, a nossa solução diz que alfa é aproximadamente 41 graus. Então, esse seria um novo ângulo de visão do observador aqui para o topo do obelisco. O exercício 54, ele pede para que a gente determine o valor do seno do ângulo agudo em destaque. Então, está aqui o ângulo agudo de cada um dos triângulos que a gente vai encontrar o seno deles. Lembrando que ângulo agudo são ângulos menores que
90 graus. E no caso do triângulo retângulo, os dois ângulos, eles são agudos, né? Porque, como eu já disse, o maior vai ser o de 90. E os outros dois é que somados, juntos vão dar 90. São ambos agudos. Se for maior que 90, chama-se obtuso. Bem, então vamos lá. Se é para descobrir o seno, a gente precisa do cateto oposto e da hipotenusa. Para a letra A, eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Então, a gente tem todas as informações necessárias, certo? Então, vou chamar aqui de seno de C, porque o vértice C está aqui, né? Então, seno de C é o cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, 2 sétimos. Então, está respondido a letra A. Letra B. A letra B, aqui é o ângulo que foi assinalado para a gente descobrir. Então, eu preciso do cateto oposto e da hipotenusa. Não tem uma hipotenusa. Para calcular o seno, ela é primordial. Então, antes de encontrar o seno, nós vamos ter que calcular a hipotenusa. Se eu conheço dois lados do triângulo retângulo, eu descubro o terceiro lado utilizando o teorema de Pitágoras. Então, aqui, ó, por Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, vou chamar de x, é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, nós temos que x é igual a 25 mais 16, x ao quadrado, perdão. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 41, portanto, x é igual a raiz de 41. Certo, então agora eu já sei o valor da tangente. A tangente vale tangente não. Bem, agora eu já sei o valor da hipotenusa. Ela vale raiz de 41. Então, agora eu consigo calcular o seno. Então, seno de A é igual ao cateto oposto 5 pela hipotenusa, que é a raiz de 41. Então, essa é a minha solução. Porém, pessoal, fração, ela é definida com o denominador inteiro. Então, como aqui eu tenho um número irracional, eu vou fazer o processo de racionalização, que é multiplicar pela raiz de 41, tanto numerador quanto denominador. Então, fica assim, ó. Raiz de 41 sobre a raiz de 41. Então, isso vai ficar 5 raiz de 41 sobre raiz de 41 vezes raiz de 41 é o próprio 41. Então, a nossa solução fica assim representada. Letra C. Novamente, aqui, ó, nós não temos a hipotenusa. Então, a gente já vai precisar usar o teorema de Pitágoras aqui. Então, vamos. Por Pitágoras, vai ficar aqui, ó. Y ao quadrado é igual a 11 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Então, nós temos que y ao quadrado vai ser igual a 121 mais 3.600. Então, nós temos que y é igual, y ao quadrado, né, é igual a 3.721. Então, y é igual a raiz quadrada de 3.721. Então, y é igual a raiz quadrada de 3.721. Ele é um quadrado perfeito e a sua raiz é igual a 61. Então, nós temos aqui que a hipotenusa vale 61. Então, agora a gente pode calcular o seno do ângulo que está dado aqui, que no caso foi o ângulo B.
ângulo B. Então, vai ficar respondendo aqui a letra C, tá? Então, continuando a letra C, nós temos que o seno do ângulo B é igual ao cateto oposto a ele, que é o 11, sobre a hipotenusa, que é 61. Então, muito obrigada por vocês estarem com a gente nessas correções. Te desejo bons estudos, boa aprendizagem e até breve.